Informações da Organização Mundial da Saúde revelam que a causa da maior parte dos acidentes nas estradas é a imprudência. 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana, 6% por questões relacionadas à estrada, como a má conservação, por exemplo, e apenas 4% por falhas mecânicas. Bom, na maioria dos casos, apenas uma atitude pode evitar esses acidentes, que é a prevenção. E quem vai falar um pouquinho mais sobre este assunto conosco é o capitão do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Claudemir Bertoglio. Capitão, seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui novamente. Uma pena, depois de um fato tão triste como esse que aconteceu no final de semana, envolvendo aí dezenas de pessoas. Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição no sentido de que possamos dizer alguma coisa que vá fazer com que haja uma mudança de comportamento. Bom, se 90% dos acidentes são causados por falha humana, por que é tão difícil o motorista seguir aquilo que se aprende na autoescola e ser um bom condutor? Tem resposta para essa pergunta, capitão? Nos preocupamos com isso e às vezes pensamos que a psicologia poderia trazer uma resposta para isso. Mas particularmente eu vejo que a natureza humana ela tem muito de transgredir a norma, transgredir a regra, alcançar o que é proibido. Então isso também colabora para essas consequências dos acidentes. Muitas vezes se pode trafegar na rodovia a 80, 90 por hora, mas o motorista vai a 120, 130 para chegar 5 minutos mais cedo. Não vale a pena, não é, capitão? Exatamente, encara aquilo como um desafio, uma sensação de aventura e outras coisas mais. Bom, dos acidentes que ocorrem em rodovias, né, esquecendo um pouquinho os acidentes de trânsito dentro da cidade, capitão, normalmente esses acidentes estão relacionados a ultrapassagens em locais não permitidos, é o excesso de velocidade. Quais são os principais fatores? Nós percebemos que as causas maiores nas rodovias estaduais são relacionadas à embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, uso dos celulares, às vezes, que tira a atenção do condutor. Isso são as principais. Existe uma campanha em nível nacional que mostra pessoas usando o celular em situações inadmissíveis, como fazendo uma cirurgia, por exemplo, né? É preciso que o motorista se conscientize também nesse sentido. Até há pouco tempo a gente não se utilizava muito desse aparelho. Hoje ele está nos auxiliando, inclusive, a se envolver em acidentes de trânsito. Então o cuidado é necessário, o comportamento do cidadão é necessário que ele se conscientize disso. Capitão, quais são as recomendações, então, que a Polícia Rodoviária da Brigada Militar dá aos seus motoristas? O que é importante colocar nesse momento em que a cidade e a região ainda vive esse acidente recente? Eu dividiria em 3 situações. A primeira é relacionada ao veículo. O cidadão, antes de sair, fazer uma revisão, fazer as revisões periódicas. Tu mesmo disseste que são tantos por cento a falha dos veículos. Hoje nós temos uma frota bastante boa, podemos dizer assim. Fazer revisões das questões do sistema de iluminação, as condições dos pneus, isso é muito importante para que ele faça. Em segundo lugar, a atitude dele ao volante, quando está na via pública, de respeitar a sinalização, não exceder os limites de velocidade, né? Ou, em suma, obedecer à legislação, assim, a sinalização presente na via pública, para que ele possa não se envolver em acidente de trânsito. E também o comportamento dos pedestres ou dos demais usuários. Por exemplo, aquele que está no veículo não fazer algazaras, não tirar a atenção do condutor, ao contrário, tomar um comportamento que possa alertar de algum perigo na frente. E o pedestre, por exemplo, vão atravessar aquela velha história, olhar para os dois lados. Os usuários de ônibus, por exemplo, quando vão desembarcar, não atravessar na frente do ônibus, aguardar o ônibus seguir em frente para não ser pego de surpresa por um outro veículo que esteja transitando. Agora, capitão, é impressionante, isso tudo a gente sabe. O problema está sendo justamente praticar, né? Nós precisamos, como cidadãos, nos imbuir de um espírito de cidadania de fazer sujeito capaz de interferir nisso. A mudança de comportamento para que possamos estabilizar e reduzir os acidentes de trânsito, porque o Brasil paga muito com isso. Nós pagamos muito com isso. Em rodovias com curvas acentuadas, rodovias que o motorista está inclusive trafegando pela primeira vez, reduzir ainda mais a velocidade é uma boa recomendação. Acredito que a gente tem que duplicar o cuidado.
Se não conhecemos a rodovia e estamos transitando, vamos duplicar o cuidado. Se ela é sinalizada como deve e apresenta uma sinalização, por exemplo, de curva acentuada à esquerda ou à direita, o cidadão reduzir a velocidade antes de aproximar dela. Se for com chuva, mais cuidado ainda, diminuindo a marcha para que não seja passivo de uma aquaplanagem ou uma saída de pista. Um exemplo que a gente não pode deixar de citar é a rodovia 324 que liga Passo Fundo, Amaral, principalmente esse trecho, né, que não é um dos mais perigosos. É o excesso de velocidade que torna esse espaço extremamente perigoso para os motoristas. Exatamente, a gente já conversou sobre isso. Mas né? sempre vale a pena reforçar, não é? E há uma possibilidade dela ser duplicada. Então, sendo duplicada a rodovia, o cidadão também deve duplicar o comportamento mais de acordo com a norma. Obrigada, Capitão Bertoglio, pelas informações. Aí um bom dia de trabalho para o senhor. Agradecemos. Obrigada. E deixamos 198 à disposição. 198, o telefone para qualquer emergência. Isso mesmo. Obrigada mais uma vez.